Convido o vereador Florencio Neto a fazer uso da palavra. Senhor presidente, primeiro secretário Rogério Santos, segunda secretária vereadora Natália, imprensa aqui presente, serventuário desta casa, galeria que hoje acompanha essa sessão ordinária. Senhores vereadores. Senhor presidente, começo minhas palavras parabenizando também a Lívia por todos os seus feitos, desde Bacabal, depois Maranhão e também agora com essa conquista relevante do Brasil, Lívia. Quero dizer para você que é muito bom quando a gente acompanha jovens como você trilhando o caminho do esporte. Pena que o acesso ao esporte não é ainda tão difundido para toda essa juventude e alguns dos seus colegas da sua idade não conseguem se tornar campeões, ao contrário, acabam sucumbindo diante das dificuldades da vida e acabam enveredando por trincheiras que não lhe levam ao bem. Parabéns, que você mantenha o seu foco, que você consiga alcançar os seus objetivos, e aqui estendo também os parabéns ao Orlando, que sem um professor para nos orientar fica mais difícil ainda. O professor é aquele que retira barreiras, é aquele que encurta barreiras e que puxa a nossa orelha e cobra um pouquinho da gente para que a gente continue se esmerando no que a gente se propõe a fazer. Meus parabéns para você. Nessa trincheira de raciocínio, senhor presidente, quero parabenizar aqui também todos os professores pela passagem especial no último dia 15 do seu dia. Falar que quando olho a minha trajetória, quando lembro de todos esses mestres que passaram pela minha vida, sei e reconheço a importância de cada um para cada passo e cada conquista que a gente tem na vida. Em comemoração ao Dia dos Professores, a reflexão que fica é de que os bravos professores são quase sempre submetidos, e aí eu estou me referindo mais especificamente à rede pública de ensino, são quase sempre submetidos a condições bastante precárias para desenvolver a sua atividade. E mesmo assim não desanimam. E mesmo assim, esses professores, porque quem escolhe ser professor, vereador Bebeto, escolhe isso com uma convicção muito grande. Ser professor no Brasil não é um dos caminhos mais fáceis. Então quem escolhe ser professor, escolhe porque tem uma vocação, tem um talento nato e quer se dedicar à educação e à melhoria da vida de crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos. Então fica aqui o meu parabéns carinhoso para todos os professores de Bacabal. Mas, senhor presidente, infelizmente nessa sessão não tem como falar só de coisa boa. Tive o meu requerimento que pedia a vinda do diretor do SAAI, o senhor Leonardo Lacerda, desta casa, apenas para prestar esclarecimentos a essa casa, apenas para que nós possamos apurar algumas denúncias, alguns comentários, algumas informações que o nosso grande colega, vereador também atuante na cidade de Bacabal, o vereador Bebeto, trouxe a essa casa. E aí, senhor presidente, para minha tristeza, decepção, desolação, incompreensão, o meu requerimento foi retirado de pauta, com a argumentação e com a justificativa de que o meu requerimento estava fora do prazo. Mas aí eu lembro que o prazo regimental, e se eu estiver errado, os senhores que têm mais experiência que eu podem me corrigir, que eu aceito correção, o prazo regimental é de 48 horas antes. Sim, se nós vamos cumprir o regimento assim como ele está disposto, eu concordo com Vossa Excelência e com a mesa dessa casa, e o meu requerimento deveria sim ser retirado de pauta.
Mas o problema, senhor presidente, é que é a falta de critério. A falta de critério é o grande problema. Existe um acordo de cavalheiros, e aqui uso aspas, para que todos os requerimentos entregues até meio-dia na secretaria desta casa sejam aceitos. Até meio-dia sejam aceitos. O meu requerimento, às 10h58, estava aqui na secretaria desta casa. Então, por 1 hora, o meu requerimento estava dentro do prazo. Se a partir de hoje nós vamos estipular que tem que ser 48 horas antes, eu não faço objeção alguma. Mas que seja respeitado 48 horas antes. Que seja respeitado. O que eu não quero é ser tratado de uma forma diferente nessa casa. Porque senão eu vou começar a me sentir um peixe fora d'água. Eu vou me sentir desprotegido na minha casa. Eu vou me sentir desprotegido no meu local de trabalho. Então isso eu não posso compreender. Isso eu não posso compreender. Se todos os requerimentos têm que ser entregues, senhor presidente, eu tenho certeza que todos os vereadores desta casa já entregaram os seus requerimentos em sessões e foram lidos, e foram votados, aprovados ou rejeitados nesse prazo até meio-dia. Nós já inclusive apreciamos aqui, inclusive o vereador Melquias, nós já apreciamos aqui projetos de lei do Poder Executivo que não respeitavam esse prazo. Nós já apreciamos aqui por diversas vezes projetos do Poder Executivo que não respeitavam esse prazo. E aí para o vereador Florencio Neto o prazo é ferro e fogo. Aí eu acho que tem alguma coisa muito errada aí. A não ser que a intenção seja realmente fazer com que eu me sinta um peixe fora d'água, e conhecendo os senhores como eu já conheço nesses 10 meses, eu tenho certeza que não se trata disso. Mas o que eu quero pedir nessa noite aqui nessa casa é que a gente tenha critérios rígidos. Se for 48 horas antes do prazo, todos os meus requerimentos serão entregues 48 horas antes. Se for 72 horas, todos os meus requerimentos serão entregues 72 horas. Mas aí também eu vou querer cobrar que todos sejam nesse horário. E aí a gente vai precisar de uma assinatura, fazer um livro de ponto ali na secretaria da Câmara para que dê entrada no requerimento e a gente assine no horário que isso é da entrada. Porque senão eu estou sendo tratado com desigualdade nessa casa. Se fosse um pedido, se fosse um requerimento que não fosse para o bem da cidade de Bacabal, que não fosse uma coisa importante para ser tratada nessa casa, eu entenderia. Mas é um pedido de extrema importância, não tem por que esperar mais uma semana para fazer uma convocação que precisa de explicações para ontem, senhores. É por isso que subiu hoje a tribuna nessa casa. Eu entreguei o meu requerimento foi entregue às 10h58, 11 horas da manhã nessa casa, dentro do prazo de meio-dia. Poderia perfeitamente ter sido apreciado, e aí o plenário é soberano. E aí quando o requerimento vier para essa casa, com a soberania que é peculiar deste parlamento, e aí os senhores irão apreciar o meu requerimento. Se não for do contente, se Vossa Excelência julgar não ser importante, que votem contra. Que votem contra. Mas o que a gente não pode assistir são prerrogativas diferentes para uns para outros. Isso aí eu não vou poder aceitar nessa casa. Isso aí eu não posso aceitar nessa casa, a não ser com toda essa indignação que eu mostro hoje nessa casa, e me sentir desrespeitado. E é ruim quando você se sente desrespeitado na sua casa. Eu quero fazer um pedido especial ao líder do governo. Professor, Vossa Excelência está de parabéns pela passagem dos dias professores, vereador Mani. Vossa Excelência que exerce essa função, esse ofício, com tamanho sacerdócio. Eu peço a Vossa Excelência que a mesma intrepidez, que a mesma pujança, que a mesma firmeza com que Vossa Excelência pediu para ser retirado de pauta um requerimento da autoria do seu colega vereador Florencio Neto, Vossa Excelência tem essa mesma firmeza quando vier um requerimento do governo em cima da hora para cá e a gente votar. Eu queria pedir que Vossa Excelência tivesse, por favor, a mesma firmeza para que nós mantenhamos a coerência dentro desta casa. Era esse o pedido que eu tinha para fazer quanto a isso. Para continuar, senhor presidente, apresentei um
lei nessa casa, um projeto de lei que não foi fruto de invenção da minha cabeça, um projeto de lei que já acontece em várias cidades do nosso país, e aqui eu cito, por exemplo, Fortaleza, é assim, estava agora há pouco comentando isso com o vereador Bebeto, que prevê mudanças na questão do IPTU. Esse projeto do IPTU, o que eu estou pedindo? O que eu pedi no projeto, vereador Erivelto Martins? Eu pedi apenas que nós concedêssemos um percentual de desconto de 20% para aqueles bacabalenses que paguem em dias e em cota única o seu imposto. Nessa esteira, e continuando as razões do meu projeto de lei que versa sobre o IPTU, pedi também que seja isento aquelas pessoas que têm um padrão de vida mais baixo, aquelas pessoas cuja renda familiar é até um salário mínimo. Pedi também nesse projeto de lei que nós fizéssemos campanhas conscientizando a população de que não compete ao Poder Executivo decidir se o contribuinte pagará em cota única ou parcelado. Isso aí, o Código Tributário do nosso município já diz que o contribuinte pode escolher, mas não, aqui não. Esse ano ninguém escolheu nada. Foi cota única e pronto. As pessoas, eu ando nas ruas dos bairros, ninguém sabe que pode pedir para parcelar o seu IPTU. Falta informação, e informação a gente faz com campanha na rua, se faz utilizando as mídias, os veículos de comunicação de massa. É assim que a gente faz isso. Então, um projeto de lei extremamente benéfico para a população. Um projeto de lei que existe uma discussão, e eu prefiro empregar esse verbo no passado, existia uma contradição, se competia também ao Poder Legislativo versar sobre questões tributárias, legislar sobre matéria tributária. E eu peço licença para os senhores para ler o que disse o ministro, o vereador Erivelto, Ricardo Lewandowski, de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, o ministro do STF, o que ele pensa a respeito de nós utilizarmos sim a prerrogativa de legislar sobre matéria tributária no Poder Legislativo. O ministro Ricardo Lewandowski, e só para deixar claro, o STF é a última palavra no que diz respeito, vereador Maninho, a qualquer tipo de conflito de normas, a qualquer tipo de contradições entre normas que possa haver. Então é lá que essas dúvidas são solvidas, são solucionadas. Assim ele fala: a circunstância de as leis que versem sobre matéria tributária poderem repercutir no orçamento do ente federado não conduz conclusão de que sua iniciativa é privativa do chefe do Executivo. Aqui, o ministro Ricardo Lewandowski, juntamente com o ministro Eros Grau, e aí, que inclusive nem está mais no Supremo Tribunal Federal, e mais também o ministro Carlos Aires Brito, que também já não faz mais parte daquela Corte Maior de Justiça do nosso país. Aqui ele simplesmente, vereador Reginaldo, simplesmente com isso o ministro Ricardo Lewandowski está nos dando a autorização para que nós possamos sim legislar sobre matérias que versam sobre aspectos tributários. O ministro está dizendo sim, e a gente querendo dizer não. A gente querendo se omitir de uma prerrogativa que já é reconhecidamente no Brasil nossa. Então, quando nós votamos contrários, achando que existe vício de constitucionalidade no projeto de lei que versa sobre IPTU, nós estamos, na verdade, dizendo para a população de Bacabal que ela não tem direito dos 20% de desconto quando paga em cota única e na data prefixada. Quando nós votamos contra um projeto dessa natureza, o que nós estamos dizendo para a população é que nós somos contra que a família que ganha até um salário mínimo, que ela seja isenta desse imposto. Quando nós votamos contra uma prerrogativa que a Corte Maior de Justiça desse país nos dá, nós estamos abrindo mão e enfraquecendo essa casa, nós estamos enfraquecendo esse poder legislativo. Vossas Excelências não conseguem imaginar a força que essa casa pode ter, mas não, é mais cômodo abrirmos mão para que o Executivo faça de lá os seus pleitos, se somos nós quem estamos em contato muito maior com a população,
somos nós quem mais andamos em cada um dos nossos bairros onde militamos politicamente, e aí nós simplesmente abrimos mão das nossas prerrogativas. E aí não tem como, senhor presidente, não tem como assistir a isso, não tem como assistir a isso e a não pedir que nós vejamos com carinho esse projeto de lei. Não vai ficar bem, não vai ficar bem quando as vozes da rua ecoarem nos nossos ouvidos, dizendo que nós estamos sendo contrário a coisas que lhes farão tão bem. Não soará bem aos nossos ouvidos se a população saber que nós podemos melhorar e não estamos fazendo a nossa parte. E eu tenho certeza e me orgulho de fazer parte de uma das câmaras legislativas que já passou por essa cidade, mais preocupadas com os interesses dos menos favorecidos. Eu tenho orgulho de falar que Vossas Excelências são os maiores produtores de requerimentos para o bem da população de Bacabal. Tenho orgulho de falar isso por onde ando, quando algumas pessoas querem dizer que essa Câmara não trabalha. Sou o primeiro a erguer a voz e defender cada um de Vossa Excelência, porque já votei favorável a projetos de todos os senhores aqui. Projetos favoráveis que vão beneficiar a população de Bacabal. Mas hoje quero fazer esse pedido encarecido. Vamos analisar com carinho e vamos abraçar a prerrogativa que a Corte Maior desse país nos concede. Vamos fazer uso da nossa possibilidade de legislar acerca de matéria tributária, sim, vereador Bebeto. Vereador Florencio Neto, 1 minuto. Para concluir, vereador Serafim, para concluir. Só para concluir minhas palavras, e aqui, vereador Serafim, agradeço a compreensão que Vossa Excelência está tendo comigo quanto ao tempo. Só para concluir minhas palavras, quero falar sobre a questão da Guarda Municipal. Até a sexta-feira passada, ainda não havia sido feita a publicação da lei que criava a Guarda Municipal aqui, vereador Rogério. Até a última sexta-feira. Hoje é quarta, eu não posso falar para os senhores ao certo se já foi publicado. Mas até sexta-feira, uma lei que a gente aprovou aqui, e fomos todos juntos para ser sancionada e publicada lá, até sexta-feira não foi dada entrada, o que faz com que essa guarda não tenha acesso a vários recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Né? Então pediria agilidade também nisso, pediria um compromisso que a doutora, procuradora desse município, Monique Veloso, fez comigo pessoalmente, fui eu que conversei com ela, e ela me garantiu que enviaria através de decreto a esta casa, no comecinho de outubro, na primeira sessão de outubro, ela me garantiu que enviaria a esta casa um decreto concedendo 50% de adicional de risco de vida para a Guarda Municipal de Bacabal. Então eram essas as minhas palavras, eram essas a minha fala para essa tarde e noite. Muito obrigado a todos os senhores. Vereador